Mateus, capítulo de número 11. Mateus, capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos, a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Amém. Somente até aqui já é o suficiente para a nossa meditação nesta noite. Este culto tem sido muito abençoado, tem alegrado o nosso coração, mas não podemos esquecer de mencionar mais uma vez que nós estamos no Dia Nacional de Missões. E pensando sobre isso e respeitando a programação da nossa igreja em todo o Brasil, Deus colocou essa palavra no meu coração para falar sobre missões no sentido mais amplo da palavra, e não somente sobre aquele que sai para outra nação para pregar o Evangelho, mas sobre todos nós que fazemos uma missão para Deus. Todos nós que desenvolvemos para Deus algum tipo de trabalho, seja aquele que está além fronteira, aquele que está em outros estados, em outras cidades, mas aquele que está aqui também, pertinho de nós, quem sabe você, eu, um de nós que está aqui, dentro do nosso chamado, exercendo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos e nos capacitou para tal. É sobre esse tipo de missão que eu quero falar com os irmãos, que abrange todo o trabalho realizado para Deus, com o objetivo, primeiro, de glorificar a Deus, segundo, de ganhar almas para o reino de Deus. Aqui nós temos a história, e eu vou chamar aqui a história de um missionário, e a reflexão que vem à minha mente, o título é Um Missionário Frustrado. Quem era esse missionário que se frustrou, que ficou decepcionado? Ninguém mais, ninguém menos do que João Batista, o grande homem, nascido de mulher, o maior de todos, palavras do próprio Jesus. O grande profeta, aquele que preparou o caminho para a chegada de Jesus, aquele que foi o precursor para a chegada do Messias. Os profetas do Velho Testamento falaram dele. O seu ministério foi um ministério poderoso, um ministério de pregação poderosa. Abra a palavra de Deus comigo em Marcos, capítulo 1. Enquanto você vai abrindo, já vou lendo. Olha o que diz a palavra do Senhor. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito no profeta Isaías: Eis que eu envio o meu anjo. Aqui está falando de João Batista. Isaías o chama de anjo do Senhor. O próprio Deus o chama de meu anjo, usando a boca de Isaías. Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Quem era ele? Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ele mesmo se identifica, certa ocasião, quando vão perguntar quem ele era,
ele diz: eu sou apenas uma voz que clama no deserto. E ele apareceu, esse João Batista, no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Vale a pena lembrar que o ministério dele não foi marcado por milagres, por curas, mas foi um ministério marcado por pregação de arrependimento, um ministério que não atraía assim muitos holofotes, porque não tinha tantos milagres, ou não tinha nenhum milagre, não tinha nenhuma cura, como foi o ministério de Jesus, mas tinha uma palavra de arrependimento, e mesmo assim, sendo uma palavra dura, confrontadora, ele conseguia levar para o deserto multidões e multidões para lhe ouvirem. Ele foi tremendamente usado por Deus. O último dos profetas foi um homem tremendamente usado por Deus, um grande missionário que marca a transição da era profética para o Novo Testamento. E ele pregava sobre o batismo do arrependimento para a remissão de pecados, e toda a província da Judéia, todos os habitantes de Jerusalém, iam ter com ele, todos eram batizados por ele no Rio Jordão. Eles eram batizados confessando os seus pecados. E como é que ele andava vestido? De terno e gravata? Não, ele andava vestido de pele de camelo, com um cinto de couro em redor dos seus lombos, comia gafanhoto e mel silvestre. Um ser totalmente estranho, era João Batista. Mas esse era o missionário que Deus usava naquele tempo e naquela época. E ele pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu. Ele sabia a sua oposição, sabia o seu lugar, sabia onde estava, e ele dizia claramente: olha, eu estou aqui apenas preparando o caminho. Após mim vem aquele que é mais forte do que eu. Quem é este que é mais forte? É Jesus de Nazaré, que está aqui nesta noite, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, Jesus, vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Esse era João Batista. Em João, capítulo 1, e o versículo de número 29, veja o que diz a palavra do Senhor sobre João Batista e também sobre Jesus. João capítulo 1, versículo de número 29, palavras registradas pelo evangelista João sobre as palavras do profeta João Batista. Olha o que ele diz, 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Veja que João, pregando no deserto, ele já tinha a clara percepção, ele já tinha uma clara e inconfundível convicção de que Jesus era o Cordeiro de Deus. João era um missionário que tinha certeza, não havia dúvida no seu coração, de que aquele que estava aparecendo no deserto agora, para ser por ele, João, batizado, era Jesus, o Filho de Deus. Aqui no capítulo 1 do Evangelho de Jesus segundo João, ele mostra claramente que ele tinha convicção que Jesus era o Cordeiro de Deus, que ele era o Filho de Deus. Olha o que diz o versículo 33. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar. Porque havia um sinal, aquele que você batizar com água, e sobre ele descer o Espírito. Os irmãos lembram que quando Jesus foi batizado por João Batista, desceu sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. E essa foi uma das confirmações de que aquele era o Filho de Deus. E, além dessa confirmação, o próprio Deus, Pai dos céus, bradou dizendo: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Então, para João, ver tudo aquilo, gerou no coração dele o quê? Uma convicção de que aquele homem comum,
aparentemente, carne e osso, um judeu andando pelas terras da Judéia. Aquele homem era o Filho de Deus. Aquele homem era o Cordeiro de Deus. Aquele homem era Jesus, a segunda pessoa da Trindade, o Cristo, o ungido, o enviado de Deus para a salvação da humanidade. No coração de João, do missionário, do profeta João Batista, não havia dúvida, ele sabia quem era Jesus. E João vai desenvolvendo o seu ministério com essa convicção. Agora, para a gente não tomar muito tempo, João é preso. João desenvolvendo o seu ministério, Jesus desenvolvendo o dele, paralelamente, cada um na sua função, cada um de acordo com aquilo que Deus comissionou, e João é preso. Agora, o interessante é que quando João é preso, a gente percebe pelo contexto, a Bíblia não diz com detalhes, mas a gente vai lendo e entendendo, que João não recebe a visita de Jesus. Eles eram parentes, eles eram amigos, eles faziam a mesma obra, a obra do Pai, e ele não recebe a visita de Jesus. Ele está preso. E quando ele está preso, aí entra no capítulo que eu li com os irmãos, Mateus, capítulo de número 11, volte para lá, por favor. Penso eu que João na prisão teve muito tempo para ficar imaginando, conjecturando e pensando: será que aquele que eu batizei lá no deserto, ele era o Cristo mesmo? Parece que a fé de João foi abalada. E é para essas pessoas que eu quero falar nesta noite. Você que está na sua casa, você que está aqui. E eu tenho plena convicção que esta palavra tem o endereço exato, correto. A fé de João parece que foi abalada. O grande João que Jesus mesmo disse que ele era grande. O grande pregador que arrastava multidões no deserto. Hoje a gente tem dificuldade para deixar alguns irmãos na live, na internet, no ar-condicionado, dentro de casa, assistindo o culto. João no deserto, com calor, sem internet, sem nada, sem som bonito, sem grupo de louvor bonito, igual a gente tem aqui, ele arrastava multidões. Este grande João, agora está com a fé abalada. Talvez alguém entrou aqui com a fé abalada. Você não prega mais como pregava, não canta mais como cantava, não evangeliza mais como evangelizava, não contribui com missões como contribuía, e parece que a sua fé, ela está atacada, abalada pelas circunstâncias ruins. E qual foi a circunstância ruim que envolvia João? Era o fato de que ele estava preso. Imagine você estar preso. É algo terrível. Agora imagine você estar preso e saber que aquele que você batizou, aquele que você apontou o dedo lá no deserto e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que você testificou dele, dizendo que ele era o Filho de Deus, que ele era o ungido de Deus, estava com o seu ministério explodindo, curando, fazendo milagres, e os discípulos que antes seguiam João, muitos deles agora seguiam Jesus. João estava isolado, João estava de certa forma abandonado, alguns estavam com ele, mas não tinha mais multidões, até porque ele estava preso, e agora este homem que está dentro do cárcere, na prisão, ele tem a sua fé abalada. Ele tem a sua fé cheia de perguntas e questionamentos. Será que ele realmente é Jesus? E aplicando, contextualizando para a nossa realidade, muitos de nós, em determinadas circunstâncias ruins que vivemos, a gente começa a perguntar também: será que vale a pena? Será que estou no caminho certo? Será que isso realmente vai me levar para o céu? Será que vale a pena ser crente, estar aqui, cantando, pregando, orando? Será que tudo isso realmente é de Deus? Não vou pedir para levantar a mão.
Mas quem já pensou assim? E aí você começa a se esfriar na fé. E aí você começa a perguntar para si mesmo: talvez eu esteja fazendo tudo isso em vão. Talvez eu esteja num caminho que não é o caminho que realmente é de Deus. E para ajudar o mundo lá fora bombardeando a gente, deixa de ser bobo. Tem uma reportagem que saiu essa semana dizendo que 51 reportagens, segundo eles, dizendo que 51% dos evangélicos no Brasil já não acreditam mais na palavra de Deus. 51% já dizem, segundo eles, que é um livro que contém a palavra, mas não é a palavra plenamente. E muitos pastores, muitos líderes, que outrora eram para nós paradigmas, exemplo de pregadores, de doutrinadores, ensinadores, agora estão na internet dizendo isso também. Já tem gente pregando que esse negócio de volta de Jesus não é verdade, e aí vai abalando a fé dos crentes que ficam lá na internet, comendo tudo, e não vem no culto de doutrina, não vem na escola dominical, não lê a Bíblia. Já tem gente dizendo, inclusive no meio assembleano, que esse negócio de milagre, de cura, de batismo com o Espírito Santo, isso aí é história de carochinha, não precisa acreditar nessas coisas não. E tem crente que vai comendo tudo isso, vai se alimentando de tudo isso, e a fé vai sendo abalada e você vai ficando frustrado. Já tem gente pregando, até mesmo que não tem inferno, todo mundo no final vai ser salvo, e que Deus vai levar todo mundo para o céu, e que não tem céu, não tem inferno, só tem céu, e que Deus é só amor, não é justiça, e a gente começa a pensar, então não vale a pena ser crente, fazer o que é certo, e vamos fazer o que é errado mesmo, porque não tem inferno. E aí vem a frustração. E a frustração de João, o missionário João, o profeta João, foi tão grande que ele chamou alguns dos seus discípulos e ele falou assim para eles, onde eu li com vocês. Quem está entendendo, diga amém. E João, versículo 2, capítulo 11. Ouvindo de onde? No cárcere, das obras do Cristo. Vou parar aqui um pouquinho. Alguém chegou para ele e falou, João, profeta João, Cristo está lá realizando as obras, está curando, fazendo milagres. E João ali no cárcere, ouvindo falar disso, chamou os seus discípulos para perguntar-lhe, versículo 3, olha o que diz, vai lá até Jesus e diga para ele, pergunta para ele, versículo 3, coloca na tela para a gente, pergunta para Jesus, Mateus capítulo 11, e o versículo 3, pergunta para ele, és aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Irmãos, eu quero que vocês acompanhem meu raciocínio. O homem que apontou, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o homem que disse lá em João capítulo 1, ele é o Filho de Deus, o homem que disse que ele era o Cristo ungido, o homem que disse, olha, eu não sou digno nem de desamarrar a sandália dele, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo, o homem que preparou o caminho para Jesus, o homem que fez todo o preparativo, conforme Isaías falou, e ele passou para o povo que aquele verdadeiramente era o Cristo, foi ele que colocou na mente, no coração das pessoas, que ele, Jesus, era o Cristo, agora está mandando pergunta se ele é realmente o Cristo. Ele estava lá em cima na vida espiritual e foi lá para o fundo do poço. Mas eu não estou falando de um crente, entre aspas, comum. Eu estou falando de um profeta. Eu estou falando de um homem que foi um dos maiores homens da Bíblia. E foi no fundo do poço. Um homem que foi considerado o maior homem, filho de mulher, depois de Jesus. O grande profeta João, agora está em dúvida. Ele é o Cristo mesmo? Ou a gente tem que esperar outro? João estava frustrado. Eu espero que os irmãos
recebam aquilo que eu recebi no meu coração. João estava com a fé abalada. João estava como aqueles crentes dos dias atuais, aqueles obreiros nos dias atuais, que pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um de nós, que parece que vem aqui no culto, faz o que tem que fazer, mas ele mesmo já não está crendo em mais nada. Alguma coisa abalou a fé dele. Alguma coisa tirou aquele encanto pelas coisas de Deus. Alguma coisa tirou dele aquele brilho nos olhos, pelo céu, pela Bíblia, pelo Espírito Santo. Alguma coisa tirou dele aquela maravilha que existia no seu coração, de saber que ele era crente, e servia a Deus, e vai morar no céu. Eu não sei o que abalou a sua fé, e eu sei que o Espírito Santo está falando com alguém aqui de modo especial. Eu não sei o que trouxe frustração para a sua fé, mas eu só sei o seguinte, que João estava frustrado com ele mesmo. Talvez, penso eu, frustrado com o próprio Cristo. Porque Cristo não foi visitá-lo, Cristo estava pregando, curando, e deixou João lá no cárcere. Depois ele morreu, no capítulo 14 está registrado, de lá ele morre. Talvez ele estava frustrado com o próprio Cristo. E ele olhava para si mesmo, quem sabe ele dizia lá no cárcere, olha onde eu estou, o que adiantou pregar? O que adiantou ser fiel? O que adiantou eu arrastar multidões e pregar a palavra de Deus e as pessoas se converterem? Olhe onde eu estou. Ele estava frustrado. Mas quando ele manda perguntar, manda falar e perguntar se era Jesus o Cristo mesmo, ou deveria esperar outro, aí Jesus dá uma resposta, nem sim nem não. Jesus fala assim, versículo 4, olha, volta e fala para ele, anuncia para ele, para João, as coisas que vocês estão ouvindo e que vocês estão vendo. E quais são essas coisas? O versículo 5 diz, os cegos veem. Aqui está a marca registrada de que Cristo verdadeiramente era o Cristo, o ungido de Deus. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Jesus não falou assim, ó, não, fala para ele acreditar que sou eu sim. Jesus só falou o que ele estava fazendo. Eu estou curando, eu estou limpando leprosos, eu estou ressuscitando mortos, eu estou pregando o Evangelho. Fala para ele que eu estou fazendo, e ele vai entender que eu sou o Cristo, sim. Agora o que eu quero concluir, e é o ponto que me chamou a atenção, é o seguinte, é que eles foram. Parece que a resposta de Jesus foi até um pouquinho mais educada. Jesus poderia falar, fala para João, a gente é amigo há tanto tempo, a gente é parente. Mas Jesus é como se a gente respondesse assim, ó, o meu trabalho responde. O que eu faço responde, eu não preciso te dar satisfação. Parece que Jesus foi até um pouco grosso com ele. Mas quando os discípulos de João viram as costas e vão embora falar para João a resposta que Jesus deu, aí Jesus vira para as pessoas que estavam ali próximas e começam a dizer sobre João. E é aqui que eu quero concluir a minha reflexão. A frustração de João não mudou aquilo que Jesus pensava sobre ele. Eu vou repetir a frase, você grave no seu coração. A sua frustração, a minha frustração, não muda o que Deus pensa sobre nós.
Talvez você esteja no fundo do poço espiritualmente, mas Deus continua pensando a mesma coisa de você. Ele é meu servo, ela é minha serva, eu vou usá-lo, eu vou usá-la, eu tenho um plano na vida dele ainda. Então levante as suas mãos, se você puder, por alguns segundos, e eu quero liberar uma palavra de Deus ao seu coração. Deus ainda acredita em você. Parece esquisito isso aqui, até parece um pouquinho de heresia, mas João não estava acreditando. Mas Jesus estava acreditando nele. Inverteu as coisas. Aí Jesus começa a dizer assim, versículo 7. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: que fostes ver no deserto? Versículo 7. Vou ler ali que está mais fácil para eu ler. E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João: que fostes ver, que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Verso 8. Mas que saístes a ver um homem trajado de vestes luxuosas? Eis que aqueles que trajam vestes luxuosas estão nas casas dos reis. Verso 9. Mas por que saístes? Ou seja, por que vocês iam ao deserto? Por que vocês iam ouvir a palavra no deserto? Porque lá tinha um homem bem trajado, bem vestido, luxuosamente? Não. Estes homens estão na casa dos reis. Por que vocês foram ao deserto? Quem vocês foram ver no deserto? Aí Jesus começa a falar: para ver um profeta? Aí ele começa a dizer sobre João: sim, vos digo, ele é muito mais do que um profeta. Aqui a gente tem uma lição. Escute o que eu vou lhe dizer. Você pode estar frustrado e dizendo: quem eu sou nessa obra? O que eu posso fazer ainda nesta obra? O que eu posso fazer para Deus? Parece que eu estou perdendo a fé. Mas Jesus te vê muito mais além daquilo que você mesmo se vê. Isso aqui não é para agradar o seu ego, não, é Bíblia. Jesus vê você muito mais do que você se vê. Talvez alguém esteja dizendo a si mesmo: eu não posso mais pregar, eu não posso mais fazer missões, eu não posso mais cantar, eu não posso mais dirigir igreja, eu estou frustrado, eu perdi a fé, olha as circunstâncias, mas Jesus está dando bom testemunho de você ainda. João estava frustrado lá na cadeia, mas Jesus estava dizendo: olha, ele é um profeta? Sim, eu digo, ele é muito mais do que um profeta. Então, meu querido irmão, querida irmã, levante a cabeça nesta noite, é tempo de recomeçar. Versículo 10, olha o que diz o versículo 10. Este, João, é aquele de quem está escrito: eis aí envio eu ante a tua face o meu mensageiro, que há de preparar diante de ti o teu caminho. Versículo 11, em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu outro maior do que João, o Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Jesus começa a dar testemunho de João e dizer para aquelas pessoas: olha, não se escandalizem com João. Por que eu estou dizendo isso? Pense comigo. Quando os discípulos de João chegaram para Jesus e falaram: olha, João mandou perguntar se o Senhor é o Cristo ou se tem que esperar outro. Quem estava ali e ouviu aquilo, penso eu, a Bíblia não diz, que deve ter ouvido e pensado: João está perguntando isso? O grande João Batista? O pregador, o profeta? Se ele está assim, sem fé, imagina o resto. Seria como se dissesse aqui: olha, se o pastor está sem fé, se o presbítero está sem fé, está desanimado, imagina o resto. Aí Jesus levanta a moral de João diante da multidão. Jesus começa a dizer: olha, não fique escandalizado não, porque João pode até estar meio desanimado, está preso, mas ele é muito mais do que um profeta. Ele é um mensageiro, ele é o anjo do Senhor, aleluia. E eu digo para você nesta noite que está aqui, querido irmão, querida irmã, obreiro, o Senhor ainda conta contigo.
Se você crê nesta palavra, se coloque em pé agora em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar aqui, a oração é para Deus renovar, para Deus trazer de volta o encanto, a alegria, o ânimo de você fazer a obra dEle. A frustração vai embora, a decepção vai embora, a frieza vai embora. Talvez você esteja num cárcere emocional. O cárcere de João era físico, material, mas talvez você esteja num cárcere emocional, triste, abatido, travado, não consegue mais fazer a obra de Deus. Até mesmo a pandemia fez isso com todos nós, mas hoje é noite da gente se libertar dessas amarras do maligno. É noite da gente lembrar que nós somos chamados por Deus. Deus tem uma missão para mim, para você, para nós. Quem crê, levante as mãos, adore, glorifique, exalte o nome do Senhor e receba aí o renovo de Deus na sua vida. Aleluia! Você vai sair hoje aqui sem essa frustração em nome de Jesus. Enquanto o grupo de louvor prepara aqui um louvor, eu quero fazer um convite para você que precisa de um ânimo espiritual. Saia do seu lugar, vem aqui, nós vamos orar por você. Precisa retomar a sua caminhada no sentido de fazer mais para Jesus, de trabalhar mais para Jesus. É culto de missões e Ele quer te restaurar, quer te renovar. Dê um passo para Ele. Você que é crente, mas está meio parado, meio desanimado, saia do seu lugar e vem aqui no corredor central ou aqui na lateral. Nós vamos orar por você agora. Dê um passo de fé para Jesus. E se houver alguém que não é crente ou está afastado da igreja e deseja voltar para os caminhos do Senhor, levante uma das suas mãos, nós queremos orar por você também. Aleluia. Onde há alguém que precisa sair daqui hoje mais animado, restaurado, voltar a fazer o que fazia. Você que está em casa também, essa palavra é para você também. O Senhor conta contigo ainda. Joga fora as decepções, as frustrações e dê um passo de fé para Jesus. Eu vou me aproximar aqui, se houver alguém, venha, nós vamos orar por você. Você que é obreiro, já estão vindo alguns irmãos, o Senhor conta contigo. Não deixe as frustrações sufocarem aquilo que Deus lhe deu, o chamado de Deus na sua vida. O apóstolo Paulo, ele disse para Timóteo: desperta o dom de Deus que há em ti. Às vezes algumas circunstâncias, elas sufocaram este dom, mas eles estão aí. Os dons estão aí. Às vezes eles são apenas sufocados, mas Deus não retira aquilo que Ele dá. Você vai voltar a pregar, vai voltar a fazer a obra de Deus, vai voltar a cantar. Pode chegar um pouquinho mais para frente, para não dar muito aglomeração aí, né? Isso. Mantenha uma certa distância e nós vamos orar. Os obreiros que puderem, me ajude aqui, irmão Gerson, irmão Tiago. Os irmãos estão vindo. Aleluia. Eu falei aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E o interessante, irmãos, a gente ouvir e ler essa palavra, é que a gente fica, de certa forma, mais compreensível com nós mesmos. Porque o grande homem de Deus, João Batista, se frustrou. Eu poderia falar aqui de Elias, que também passou momentos de frustrações. O próprio Timóteo, que eu citei. O próprio Paulo. Grandes homens de Deus. Não frustração, mas até Jesus passou por agonias. Lembra do jardim de Getsemane? Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas os anjos do Senhor vieram e confortaram Jesus. Há conforto aqui nesta noite. Pelos olhos da fé eu posso contemplar que há conforto espiritual. Nós sairemos daqui hoje
agigantados pelo Espírito de Deus. Sairemos daqui hoje renovados pelo Espírito de Deus. Sairemos daqui hoje com vontade de fazer a obra de Deus. Alguém vai procurar o pastor e vai dizer: pastor, eu quero voltar a fazer o que eu fazia. Aleluia. Eu quero voltar a realizar o que eu realizava. Aleluia. O Senhor está tirando esta pedra que estava sufocando este dom espiritual que Ele lhe deu, este dom ministerial, esta missão que Ele lhe concedeu. A igreja, ela vai caminhar mais forte, e o Senhor conta comigo e com você. Apesar das nossas limitações, Ele ainda conta conosco. Quem crê, levante as duas mãos e adore ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Pai bendito e santo, juntamente com os teus servos, os obreiros, nós estamos aqui em oração agora, em favor destes que estão aqui na frente, e também aqueles que estão em seus lares, em suas casas, acompanhando este culto. Quem sabe estavam desanimados, frustrados, abatidos, devido às circunstâncias negativas da vida. Mas eu lhe peço, meu Pai, renova o teu filho, renova a tua filha, renova este obreiro, este cooperador, este diácono, este presbítero, este evangelista, este pastor. Renova este músico, este cantor, esse instrumentista, este evangelista que sai às ruas. Renova, meu Pai, renova a igreja, aviva a tua obra, que toda frustração vá embora, que toda tristeza vá embora, que toda decepção seja agora expulsa, e que haja lugar para o renovo espiritual. Meu Pai, aquele que não fala em línguas, que volte a falar. Aquele que nunca falou, que seja batizado com o Espírito Santo. Dê dons espirituais para a tua igreja. Confirma esta palavra agora, renovando vidas, restaurando vidas. Teu bálsamo suave acalma meu coração. A sua mão e cante. Cante com alegria agora. Sim, eu sinto teu poder encher este lugar. Santo Espírito de Deus, venha me tocar. Eu sinto seja teu poder renovado aí. encher este lugar. Santo Espírito de Deus, sinto teu tocar. Sinto teu poder encher este lugar. Santo Espírito de Deus, venha me tocar. Eu sinto teu poder encher este lugar. Santo Espírito de Deus, sinto teu tocar. Seja renovado em nome de Jesus. Não me deixe cair. É noite de renovação espiritual. Faz-me alto subir. É noite de renovo espiritual. Minhas forças, ó meu Senhor, e faz de mim para a tua glória mais que vencer.
sinto teu poder encher este lugar. Santo Espírito de Deus, venha me tocar. Eu sinto teu poder encher este lugar. Santo Espírito de Deus, sinto teu tocar. Eu sinto teu poder encher este lugar. Santo Espírito de Deus, venha me tocar. Eu sinto teu poder encher este lugar. Santo Espírito de Deus, sinto teu tocar. Eu sinto teu poder encher este lugar. Santo Espírito de Deus, venha me tocar. Eu sinto teu poder encher este lugar. Santo Espírito de Deus, sinto teu tocar. Quem está alegre com Jesus, diga amém. Levante as duas mãos bem alto, vamos declarar nossa alegria. Diga em nome de Jesus. Ah não, desse jeito não dá, né? Mais forte, em nome de Jesus. Agora sim, no meu coração não há mais lugar para decepção, para frustração, mas vou sair daqui hoje renovado, restaurado, pronto para seguir a missão que Deus me deu. Aleluia. Deus conta contigo. Aleluia. Estou vendo irmãos aqui que estão sendo renovados, restaurados. Aleluia. Deus conta contigo, querido irmão. Descruza os braços e vamos trabalhar. Vamos fazer a obra de Jesus, fazer missões para a glória de Deus. Ainda em pé, vamos terminar o culto aqui com o nosso irmão que veio de São Paulo. Alguém arruma um microfone para ele, ele já vai orar e dá o endereço lá da